É uma satisfação muito grande estar mais uma vez com você aqui no treinamento O Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina, Movimento Deep Reconnection. E o meu desejo é que você esteja aproveitando cada informação que eu estou compartilhando aqui. Porque o objetivo, como você já percebeu, é ajudar você a se reconectar, a desenvolver uma íntima amizade, um íntimo relacionamento com o Criador Todo-Poderoso. E para isso nós precisamos de conhecimento da sã doutrina que está expressa na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Eu espero que você esteja colocando em prática, analisando todo o conteúdo extra que eu estou disponibilizando aqui, porque tudo isso vai ajudar você a ter confiança em que aquilo que você está aprendendo está em harmonia com as Sagradas Escrituras, está em harmonia realmente com a sã doutrina expressa na palavra de Deus. Na aula anterior, por exemplo, nós falamos sobre as lições aprendidas desde o relato de Gênesis, quando o homem caiu, até o dilúvio, quando Deus realizou o grande reset na humanidade. E foram muitas informações compartilhadas. Nós falamos inclusive sobre a questão do passaporte, né? Qual a importância de um passaporte quando você está entrando num outro país, ele te dá acesso. E qual é a identidade ou o passaporte mais importante que existe, onde você pode ver que está relacionado com a identidade que te permite ter acesso à verdadeira adoração. Então aqueles que conseguem esse tipo de identidade, esse tipo de passaporte, eles enxergam a vida e a forma de adorar a Deus de uma outra forma, e isso nós consideramos na aula anterior. Então eu espero que você tenha aproveitado muito as informações, tá? Se você não assistiu a aula anterior, eu peço que você pare o vídeo aqui e você volte na aula anterior. Se você não assistiu nenhuma aula desse treinamento, se por algum motivo alguém compartilhou esse vídeo com você, o que eu peço? Que você volte lá no início. Por quê? Porque senão as informações que eu vou compartilhar aqui não vão ajudar você verdadeiramente. Porque eu preciso que você entenda o quadro inteiro. E desde o início aqui, cada peça que está sendo disponibilizada, cada aula que eu estou liberando, cumpre um objetivo de ajudar você a estruturar a sua fé, estruturar o seu entendimento em relação a diversos temas, para que você consiga enxergar o que realmente está envolvido em verdadeiramente agradar o Criador. Tá? Por isso eu peço para você, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, volta lá no início do treinamento, tá? Lá no módulo 1, onde eu dou uma prévia de tudo que vai acontecer, depois no módulo 2 com várias aulas que vão gradativamente ajudando você a desenvolver confiança, primeiramente, na palavra de Deus, certo? Para que você possa ter condições de absorver todo esse conteúdo que é bem denso que eu estou disponibilizando, tá bom? Muito bem, agora nós vamos iniciar a próxima aula, que é a aula número 18. Vai ser a penúltima aula do módulo 2 do treinamento O Grande Segredo Revelado, tá? Deixa eu pegar aqui essa aula número 2, olha que interessante, né? Aliás, a aula 18 do módulo 2, o DNA de Deus. O que nós vamos ver nessa aula, tá? Essa aula aqui você vai ver sobre o que é o DNA de Deus. Então Deus deixou a sua marca em cada ser vivo. Isso é muito incrível. Assim como, por exemplo, né, um autor de uma pintura, quando ele termina a sua obra, ele assina o seu nome para que você possa identificar quem foi o autor daquela obra. Deus também deixou a sua, por assim dizer, a sua assinatura em toda a sua criação, inclusive em cada um de nós. E nessa aula nós vamos mergulhar nesse sentido. Nós vamos analisar, por exemplo, a adoração ao Deus Todo-Poderoso Yahvé, uma jornada de amor e realização. Você vai ver que essa jornada relacionada com a adoração ao Senhor Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso, é a coisa mais fascinante, mais emocionante que um ser humano realmente poderia encontrar. Então aqui nós vamos mostrar para você justamente isso, que isso faz parte, é intrínseco, isso faz parte da nossa essência. O Criador fez questão de colocar isso em cada ser humano. E hoje nós vamos deixar isso muito claro nessa aula. E uma outra coisa interessante é que quando a gente para analisar nesse sentido, a gente para analisar esse tema, vem algumas outras questões que têm sido muito bombardeadas na época em que nós estamos vivendo. Na verdade, há séculos. Mas é a questão da impessoalidade de Deus. Então muitos autores, muitos filósofos, muitas pessoas que se dizem autoridade, matemáticos e outros homens, falam que Deus é impessoal. Que na verdade tudo que rege é uma energia que permeia todas as coisas.
que Deus não é um ser pessoal. Então isso é muito importante. De onde veio isso? Spinoza, por exemplo, que nós vamos ver, Baruch Spinoza, foi um dos que contribuiu e muito para que isso se tornasse algo muito difundido. Inclusive, quando foram perguntar para um outro nome muito conhecido, muito respeitado pela sociedade humana, Albert Einstein, perguntaram se ele acreditava em Deus. O que ele respondeu? Eu acredito no Deus de Spinoza. Então, nós vamos analisar isso. O que Spinoza queria ensinar? Por que ele ensinou isso? Qual foi o seu objetivo? Como isso afetou a espiritualidade das pessoas? Tudo isso nós vamos analisar nessa aula 18, falando sobre o DNA de Deus. Será uma aula densa, mas eu tenho certeza que depois dessa aula, se você mergulhar realmente, fazer as pesquisas de todos os textos que eu vou compartilhar com você, a sua visão e a sua segurança em relação ao teu relacionamento com Deus vai ficar ainda muito mais fortalecida. Ok? Muito bem, então para a gente começar, aliás, antes da gente começar, nós vamos fazer uma oração para pedir as bênçãos de Deus sobre o conteúdo que será disponibilizado agora. Beleza? Então vamos orar. Senhor Yahvé, nosso grandioso Criador, nosso Pai, nós amamos o Senhor do fundo do nosso coração. E nesse momento nós queremos agradecer a oportunidade de podermos estudar um pouco mais a respeito do Senhor, a respeito do seu propósito, a respeito da sua presença em nós, como que todo o nosso ser reflete a sua pessoa, Pai. E que cada ouvinte aqui possa entender esse aspecto, que o Senhor não é um Deus impessoal, uma energia cósmica que permeia todas as coisas, pedras, árvores, raízes, folhas, animaizinhos. Não, o Senhor é um ser pessoal, que embora o seu poder realmente faça com que tudo viva, com que aconteça a vida, o Senhor é um Deus pessoal, que sente, que se preocupa com cada um de nós e que expressa atributos incríveis como amor, justiça, poder, sabedoria, Pai. Que cada pessoa possa entender e possa discernir de onde vêm esses conceitos, tirando a impessoalidade. Aliás, tirando a pessoalidade do Senhor, para que se desconecte do Senhor. Quem são esses seres que estão por trás que não querem que as pessoas entendam? Por isso, ajude cada pessoa, cada ser humano que estiver conectado nessa aula, possa perceber isso e possa fortalecer a sua espiritualidade, possa entender que o Senhor é o nosso Pai Celestial, que cuida de nós, que está atento às nossas necessidades espirituais. Por isso, obrigado pela oportunidade de falarmos sobre assuntos como esse, de esclarecer as distorções que há séculos ou milênios foram colocadas para distanciar os seres humanos da sua pessoa, Pai. Por isso, abençoe esse estudo, abençoe essa aula e abençoe a vida de cada pessoa que estiver sinceramente conectado aqui para aprender sobre o Senhor. Abençoe a sua vida financeira, abençoe a sua saúde física, a sua saúde emocional, mas principalmente a sua saúde espiritual. E todas as coisas que nós pedimos ao Senhor, nós fazemos em nome e honra, em méritos do nosso amado Rei, que deu sua vida para que nós pudéssemos ter essa perspectiva tão maravilhosa de ver o cumprimento da Tua palavra, de conhecer o Senhor e de saber que em breve toda coisa que respira irá reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que se importa com cada um de nós. Obrigado de coração por isso e é no nome de Cristo que nós nos expressamos. Amém. Muito bem, eu gostaria então de começar essa aula com essa imagem que você acaba de ver aí na sua tela, tá? É a imagem que representa o DNA humano, né? Todos nós temos isso lá em todas as nossas células, entendeu? E no nosso DNA, no nosso código genético, né, que determina todas as coisas praticamente, nós encontramos algo muito especial. E é sobre isso que eu quero falar com você. Então se prepara que nós vamos fazer uma viagem emocionante para você perceber que você não está sozinho. Para você perceber que você tem um Pai pessoal que ama você e que deseja que você entenda como fazer a sua vontade. E à medida em que você for descobrindo isso, talvez isso já esteja acontecendo nesse momento do treinamento, a sua sensação, o que você sente por dentro em relação à vida já está diferente. Você já sente, na verdade, que as coisas já estão mudando dentro de você, porque as coisas começam a fazer sentido à medida em que as peças do quebra-cabeça espiritual começam a ser montadas.
E agora, nesse momento do nosso treinamento, eu fiz questão de gravar esse tipo de aula. Por quê? Para entender que tudo que você está aprendendo aqui tem um objetivo. É ajudar você a perceber a pessoalidade de Deus, a pessoa de Deus, como um ser real, um ser que pensa, um ser que está sim atento ao que você está sentindo, que se importa com suas ações. Porque você vai ver aqui que muitas doutrinas tentam tirar isso dos seres humanos, tirar esse entendimento, ou fazer com que os humanos passem a acreditar que Deus ele não se importa com você. Se você está orando para Ele ou não, se você está pedindo alguma coisa para Ele ou não. Então existem muitas doutrinas demoníacas que tentam colocar isso para os seres humanos. E milhões de humanos são enganados com essas doutrinas. Então, a gente começar a falar sobre o DNA de Deus é para que você entenda, de uma vez por todas, que você é amado, que você é amada, que Deus se importa com você, que Ele deseja que você o conheça como um pai que ama, como um pai que está atento a cada uma das suas necessidades, independente dos problemas que você esteja enfrentando. Porque muitas pessoas, quando estão passando por situações difíceis, acabam achando, mas Deus não existe. Porque se Ele existisse, Ele não deixaria com que eu passasse por tudo isso. Mas é muito pelo contrário. Você vai ver que Ele existe sim, que Ele é pessoal, que Ele se importa com você e que Ele está atento a cada lágrima que você derrama. Então, o estudo de hoje, justamente falando sobre o DNA de Deus, é para trazer essa consciência à tua vida. Tá? Então aproveita mesmo cada detalhe que eu for compartilhando aqui. Lembrando que os textos que eu for ler, depois você pode pegar os mesmos textos ou juntamente comigo abrir a tua Bíblia física, a tua Bíblia online, para você acompanhar, se possível, se você tiver tempo, ler versículos anteriores ou um capítulo anterior, um capítulo posterior, para que você tenha uma visão, certo, do quadro geral. Sempre lembrando que é o Espírito de Deus que vai ajudar você a discernir, a compreender, a entender essas questões. Tá? Então vamos lá. Sobre o DNA de Deus, eu até vou ampliar um pouquinho aqui, para ficar mais fácil para você enxergar aí na sua telinha. Olha só, vamos agora sim, agora acho que ficou bom, né? Então vamos lá. Estudos indicam o quê? Deixa eu grifar esse primeiro parágrafo aqui, olha só que interessante. Estudos indicam que os seres humanos têm uma inclinação genética, olha isso. Todas as referências depois eu vou citar para você, tá? Uma inclinação genética e cultural para o quê? Para a espiritualidade e para a busca de sentido através da adoração de um Criador ou de forças superiores. Esse fenômeno pode ser observado em diversas religiões, olha só, em diversas religiões e crenças ao redor do mundo, onde as pessoas buscam entender a vida, a morte e o que pode existir além disso. Então agora eu vou passar para você alguns desses estudos, tá? E todas as referências eu vou deixar depois no final dessa aula para que você possa fazer as suas pesquisas complementares. Por exemplo, esse estudo aqui, o Gene de Deus, é um estudo pioneiro conduzido por Dean Harmer, autor do livro The God Gene, o Gene de Deus. Sugere que o gene VMAT2 pode estar relacionado à predisposição humana, olha só, para experiências espirituais e místicas. O gene VMAT2 está envolvido na regulação de neurotransmissores como a serotonina, dopamina, norepinefrina, que influenciam o humor e a percepção. Então, isso aqui está dentro de um estudo chamado Projeto de Alfabetização Genética, Genetic Literacy Project. Muito interessante esse estudo. Depois eu vou deixar todas as fontes para que você possa pesquisar por si só, tá? Um outro estudo, predisposição genética e cultural. Pesquisas na Universidade de Oxford, olha isso, de Oxford, sugerem o que, Ronaldo? Olha isso daqui, sugerem que a tendência humana para acreditar em deuses pode ser uma predisposição genética e cultural. Então eles colocam dessa forma, tá? Esse estudo propõe que a crença em um poder superior e a espiritualidade estão profundamente enraizadas na natureza humana, possivelmente devido a vantagens evolutivas, segundo eles, que essas crenças proporcionam, como maior conexão social e colaboração, tá? Aqui no Daily Science. Então a gente vê mais estudos de pessoas seculares, olha só, que não são religiosos,
que mostram que dentro do ser humano tem o que? Uma predisposição genética e cultural para a adoração, olha só, de um ser espiritual. Terceiro modelo, modelo de herança dual. Um estudo na Universidade de Cambridge. Nós vimos lá na Universidade de Oxford e agora na Universidade de Cambridge, que utilizou o quê? Um modelo de herança dual para explorar as implicações evolutivas da religiosidade. O que esse estudo mostrou? Olha que interessante. Esse estudo sugere que a pessoa com um gene de religiosidade são mais propensas a se tornarem ou permanecerem religiosas. Este gene pode se espalhar na população devido à maior fertilidade observada entre indivíduos religiosos em comparação com seus pares seculares. Mais uma vez, o projeto de alfabetização genética mostrando esse estudo da Universidade de Cambridge. O que eu quero mostrar para você? Concordo com tudo que eles falam? Não. Mas o que eu quero mostrar é que diversos estudos mostram que dentro do ser humano existe uma predisposição para adoração. É isso que eu quero destacar para você. Nós vamos ver, existem muitos, dezenas de estudos. Citei 3 para vocês aqui. E nesses 3 vocês viram que eles chegam ao mesmo consenso. Dentro do ser humano existe gene, existe uma predisposição para adorar algo, para adorar um Criador. Isso é muito interessante, tá? O que mais? Existe existe um projeto chamado Assinatura de Deus, tá? É um projeto muito interessante, onde vários cientistas que estudam a questão do design inteligente, que mostram justamente que tudo reflete a presença de um Criador, do Criador Todo-Poderoso. E nesse documentário eles mostram que dentro de nós existe algo como se fosse uma assinatura genética. É como se Deus colocasse a própria assinatura do nome dele, o Senhor Yahvé, impregnado dentro de cada célula humana. Isso é de arrepiar. É um estudo que muitos, inclusive, falam, mas isso é bobagem, você pode encontrar qualquer padrão, porque são 6, não sei quantos bilhões de genes, e porque não sei o que. Pode falar o que quiser, mas conforme você viu nos outros estudos, e você vai ver nas referências que eu vou deixar, dentro de nós existe sim a predisposição para a adoração. E nesse estudo, nesse documentário, você vai ver sobre a assinatura de Deus. E não são pessoas que não têm conhecimento, são estudiosos. Pessoas que prezam realmente o verdadeiro conhecimento. Lembra que nós já estudamos sobre a pseudociência nesse treinamento no módulo 2, sobre a verdadeira ciência e sobre o DNA mitocondrial? Agora nós estamos vendo sobre o DNA de Deus. O DNA mitocondrial, aquela aula que nós vimos, algumas aulas anteriores, ali mostrou que toda a humanidade tem um ponto em comum. Tem uma mulher, tem uma forma em comum, por assim dizer, que é o primeiro homem e a primeira mulher. Isso dentro do DNA mitocondrial. Agora nós estamos vendo algo ainda mais surpreendente, que em cada ser humano tem uma assinatura. Porque assim, começa a analisar. Quando você olha um bebê, o potencial de aprendizado de um bebê é absurdo. Quando ele está se desenvolvendo, até os primeiros 5 anos, ele consegue aprender por osmose, por assim dizer, 5 idiomas simultaneamente. Isso joga no lixo qualquer teoria que fala que os seres humanos vieram do macaco, vieram de uma ameba, vieram de uma explosão cósmica. Isso tudo é balela satânica. Para dizer para você, para tentar se desconectar da fonte criadora. Então, quando nós paramos para analisar tudo isso, você fala, puxa, é lindo demais. Repare uma criança, repare um casal de namorados, apaixonados. Repare um casal de velhinhos que passaram a vida toda e que se amam. Tudo na nossa vida reflete o quê? Reflete a beleza do Criador. Os seres humanos são a obra-prima da criação de Deus. Ele criou muitas coisas. Milhões e milhões e milhões e milhões de coisas, de seres vivos. Mas a sua obra-prima é o ser humano. E ele assinou, por assim dizer. Nesse documentário, Assinatura de Deus, você vai ver justamente isso. Depois chega às suas próprias conclusões. Talvez você vai achar balela? Sim, talvez você vai. Tá tudo bem. Mas pelo que você vem aprendendo, se você realmente quer entender quem é o teu Criador e como você vai agradar ao teu Criador, eu tenho certeza que você vai se emocionar com esse vídeo. Tá? Olha que interessante. Essas evidências
Sugerem o quê, Ronaldo? Sugerem que a espiritualidade pode ser uma característica intrínseca, aquilo que faz parte do nosso ser. Nós já viemos com isso de fábrica impregnado em nós. Olha só, moldada tanto por fatores biológicos quanto culturais. A busca por sentido e conexão com o divino é uma constante das diversas tradições religiosas, refletindo um aspecto fundamental da condição humana. Eu não estou falando aqui sobre religião A, B ou C, X, Y, Z, não. Eu estou falando aqui que todo ser humano ele tem esse desejo de poder entender a sua origem, de poder entender quem é o seu Criador, entender que ele faz parte de um plano maior. Todo ser humano tem essas perguntas já dentro de si. Claro que nós estamos vendo que existem muitas distorções na forma como encontrar isso, como adorar. Por isso nós estamos fazendo essas aulas para compartilhar esse conhecimento que já me ajudou muito, continua me ajudando a mim e minha esposa, milhares de pessoas e poderá ajudar muito você. Se você for uma pessoa sincera, estiver realmente buscando as respostas em relação à adoração. Olha só, a criação é a assinatura do Senhor Yahvé. Claro, fique tranquilo que depois, nos módulos posteriores, nós vamos mergulhar sobre a questão do nome de Deus, sobre a questão do tetragrama, sobre a questão dessa palavra Yahvé, certo? Como nome do nosso Criador. Mas isso lá na frente. Mas entenda, quando nós estivermos usando o termo Yahvé, nós estamos nos referindo ao Deus Todo-Poderoso. O ser humano pode tentar criar teorias, levantar filosofias, inventar fórmulas para explicar a existência. E tem muitas por aí, de todos os tipos, dos ateus, dos gnósticos, de todo tipo de pessoas. Mas há algo que nenhuma explicação humana pode apagar. A evidência viva da criação de Deus, o Senhor Yahvé. Quais são essas evidências? Vamos analisar isso juntos? O apóstolo Paulo escreveu com clareza e verdade no livro, olha só, aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Olha o que ele escreveu. Ele fala assim, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder, sua divindade, se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram feitas, de modo que tais homens são indesculpáveis. O que o apóstolo Paulo quis dizer com essas palavras? Que quando você sinceramente começa a analisar, olhar para a criação que te cerca, as cachoeiras, as florestas, a biodiversidade que existe, os animais e os seres humanos, você consegue perceber o seguinte, que tudo isso foi criado por um ser incrível. Que tudo isso reflete as qualidades do teu Criador. Como nós já falamos aqui, quando você para analisar, todos os animais criados que existem são sujeitos ao homem. A palavra de Deus disse que Deus sujeitou tudo ao homem. O homem consegue domar desde uma abelha, desde uma pulga, para você ter uma ideia, até uma baleia, até um animal gigantesco, não importa o que seja. Porque tudo foi sujeito ao homem. Então, quando a gente presta atenção, nós chegamos a essa conclusão. Que Deus está por trás de tudo isso. As suas qualidades são observadas na sua criação física. A criação, olha só, é o testemunho aberto de que há um Criador. Quem olha sinceramente para o que existe e ainda assim nega o Senhor Yahvé, não faz isso por falta de provas, porque as provas existem. É como ele falou ali, de modo que tais homens são indesculpáveis. Ninguém tem desculpa para falar que o Criador não existe. Olha isso. Por que as pessoas às vezes negam o Criador, o Senhor Yahvé? Por causa da dureza do coração. Olha só, observe o cachorro, o amigo do homem, né? A lealdade dele vai além da lógica. Um cão é capaz de esperar anos por um dono que já morreu. Recusar comida de estranhos, morrer guardando uma casa vazia. Quem ensinou esse amor incondicional no cãozinho? Nenhuma mutação aleatória, nenhum acaso da evolução poderia construir um coração tão devotado. É a assinatura do Senhor Yahvé, o Deus que é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Faz sentido essas expressões para você? Quando nós paramos para analisar um único exemplo, o exemplo do cachorro. Isaías capítulo 51, versículo 12 diz assim,
Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Olha que interessante. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Agora, olha que interessante o que a gente pode falar sobre isso. Veja o gato. Muitas vezes ele é chamado do quê? De independente, não é assim? Muito bem. Mas quem convive com um gato sabe, há uma delicadeza no seu jeito de cuidar, uma maneira de confortar silenciosamente. Nos momentos difíceis, eles se aproximam, ficam perto, compartilham sua presença, sem exigir nada em troca. De onde vem essa sabedoria silenciosa? Esse consolo que nenhum manual de biologia pode explicar? Resposta é o reflexo do Senhor Yahvé. Grava isso. O Deus que consola de maneira profunda e silenciosa. Segundo Isaías 51:12, onde diz assim: eu mesmo sou quem vos consola. Nós aqui temos dois gatinhos aqui em casa, o Nick e o Fofuxo. E é exatamente essa descrição que eu acabei de fazer para vocês. Eles são muito especiais. Eles inclusive sobem quando a gente deita, quer no sofá, na cama, eles sobem em cima do seu peito, eles ligam o motorzinho deles. Eles têm uma frequência, essa frequência, quando você se solta, ela vai relaxando você, porque vai estabilizando a sua frequência, para te transmitir paz, para te transmitir calma. Só quem tem e presta atenção consegue perceber a presença do Criador, a assinatura dele em animaizinhos como esses. Pense também nos animais selvagens. Vamos analisar agora aqui, ó. Leões, elefantes, gorilas, né? Que ao serem resgatados e cuidados por humanos, reconhecem quem os amou. Mesmo depois de anos separados, esses animais demonstram que gratidão e proteção. Gratidão, proteção e memória. Aí a pergunta que eu faço para você é assim, ó. Quem colocou dentro deles essa capacidade de amar e se lembrar? Mais uma vez a resposta foi o Senhor Yahvé, o Deus que jamais esquece seu povo. Isaías capítulo 49, versículo 15, ele diz assim, ó, pode uma mulher esquecer-se do seu filho que amamenta? Todavia, ainda que esta se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Olha que expressão profunda. Porque quando você vê uma mãe que realmente ama o filho, ela jamais vai esquecer do filho. Mas o texto diz que mesmo que essa mãe se esquecesse, o Criador jamais se esqueceria de você. Porque ele se preocupa, ele conhece você por nome, sabe tudo o que você sente, mesmo que talvez você não acredite nisso. Olha que interessante agora. Ó. Quando o ser humano observa honestamente essas realidades, vê que não existe desculpa plausível para negar o Criador. A beleza da vida, a ordem perfeita da natureza, a inteligência em cada detalhe, a capacidade de amar, tudo isso aponta com força para a existência do Senhor Yahvé, do Criador Todo-Poderoso dos céus e da terra. Nenhum Big Bang cego, grava essa expressão, nenhum Big Bang cego, nenhuma teoria evolutiva vazia, nenhuma ideia ateísta poderá jamais apagar o fato evidente. Nós somos criados intencionalmente, amorosamente, pelo Senhor Yahvé, o Criador de todas as coisas. Negar isso seria como tentar apagar o brilho do sol com as próprias mãos. Será que você consegue fazer isso? Jamais, ninguém consegue. Não é assim? Os céus continuam declarando a glória do Senhor Yahvé. A terra continua proclamando que Ele é Deus. Todo ser vivo é uma testemunha viva do seu poder. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Pega a tua Bíblia, leia esses relatos junto comigo aqui. Você vai ver que é muito interessante. Diz assim nesse texto: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa é a verdade simples, clara e eterna. Agora nós vamos analisar um outro ponto muito interessante, que é assim: adoração ao Deus Todo-Poderoso Yahvé, uma jornada de amor e realização. Então vamos analisar isso daqui. Agora nós vimos algumas provas, alguns raciocínios, alguns estudos que mostram que dentro de nós temos algo intrínseco. Nós temos o desejo de conhecer e de adorar ao Criador. Então vamos agora fazer uma jornada de amor e realização, certo? Sobre a questão da adoração ao Deus Todo-Poderoso, Senhor Yahvé. Deixe-me compartilhar com você algo profundamente transformador e reconfortante. O quê? A maravilhosa experiência de adorar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Yahvé. É isso que eu quero passar.
Nesse treinamento todo, o meu desejo é que você entenda isso. Não é CNPJ, não é grupo religioso, não é nada disso. É você pessoalmente entender que você não está sozinho, que você pode sim adorar o Criador, que existem amigos, pessoas que também estão fazendo isso, muitas vezes pagando um preço alto, porque a maioria das pessoas não entende que é possível você adorar o Criador dessa forma como agora nós estamos apresentando para você. A Bíblia nos revela que nós somos criados para quê? Para adorar a Deus, e ao fazê-lo, encontramos o quê? Um profundo senso de realização e propósito. Essa jornada de adoração não é uma obrigação pesada, grava isso, mas um ato natural e prazeroso que nos conecta ao Criador de todas as coisas. Então, o ato de adorar a Deus é justamente isso. É algo que não é um peso, como muitos acreditam. Eu vou, é pesado, é difícil. Não. É algo que é prazeroso. Se não estiver sendo assim na sua forma de adoração a Deus, porque tem alguma coisa que precisa ser ajustado. E é isso que eu quero ajudar você a discernir e fazer os devidos ajustes. Ok? Olha aqui. Desde o início, criados para adorar. Isso aqui, muitas pessoas não conseguem entender isso. Mas por que Deus precisava criar pessoas para adorar Ele? Vamos analisar juntos, olha só. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 nos diz que fomos feitos o quê? Olha só. A imagem e semelhança de Deus. Imaginem isso. Nós refletimos aspectos do próprio Criador. Esse relacionamento íntimo está no cerne, lá no nosso íntimo da nossa existência. Deus nos criou com a capacidade e o desejo do quê? De adorá-lo. De forma que nossa adoração é uma resposta natural ao seu amor. É natural o ser humano desejar adorar. O problema, conforme a gente está vendo no estudo, é que foi distorcido desde o início da humanidade essa adoração, por seres que não queriam que você aprendesse a adorar a Deus da forma como Ele quer ser adorado. Esse é o grande ponto. No Gênesis capítulo 2, versículo 5, vemos Deus colocando Adão no jardim do Éden para cultivá-lo e para guardá-lo. Olha que interessante isso daqui, ó. Este ato de cuidar da criação é em si uma forma de adoração. Ao desempenhar nossos papéis no mundo, refletimos a glória de Deus e mostramos o nosso amor por Ele. Quando você realmente cuida da criação de Deus, quando você faz com prazer, quando você faz com reflexão, você está respeitando. É como se você estivesse fazendo um gesto de adoração ao Criador, por estar entendendo a sua criação e cuidando dela. Adoração nas Escrituras, uma jornada de alegria. Olha que interessante isso daqui. Os salmos são um convite contínuo à adoração jubilosa. Por exemplo, no Salmo número 100, versículos 2 e 3 diz assim, ó: servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez, povo seu e ovelhas do seu pasto. Aqui nós vemos o quê? Aqui nós vemos que servir a Deus é um ato de alegria, reconhecimento de sua bondade. Então o salmista mostrou isso. Que servir a Deus, na verdade, Ele nos convida a continuamente estarmos servindo ao Criador. No Salmo 95, versículo 6, por exemplo, somos chamados o quê? A nos ajoelhar diante do Senhor que nos criou. Esse ato de reverência e humildade nos lembra do quê? Que adorar a Deus é reconhecer a sua grandeza e nossa dependência dEle. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador. Olha que interessante, Salmo número 95, versículo 6. Depois você pode pegar o Salmo 95, leia o Salmo inteiro. Lembra que era um rei muito temente ao Criador, um rei da linhagem, um rei que era da linhagem de Judá, o rei Davi. Então ele nos incentiva a fazer o mesmo. Venham, vamos adorar, vamos nos prostrar diante do Criador. E quando você faz isso com o seu coração aberto, vem uma sensação muito profunda de contentamento. Por quê? Porque Deus nos fez como seus filhos e para adorá-lo de uma forma contínua. Olha que interessante isso daqui, ó. O propósito de tudo, segundo Eclesiastes, e a conclusão da vida. Isso aqui só para reforçar justamente esses aspectos que eu estou mencionando para você sobre a questão de adoração. O livro de Eclesiastes nos oferece uma visão clara e muito profunda, certo, da finalidade da vida humana. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 12, versículo 3, ele conclui assim, ó: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê?
porque este é o dever de todo homem. Então, o dever de todo ser humano é o quê? Temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Algo que eu posso garantir para você, que é uma das coisas que está sendo mais negligenciada no tempo em que nós estamos vivendo, que é a guarda dos mandamentos de Deus. Então é muito importante nós aprendermos quais são os seus mandamentos e realmente procurarmos guardar esses mandamentos, que estão sendo negligenciados. Ao temer a Deus e seguir os seus mandamentos, encontramos nosso verdadeiro propósito, nossa verdadeira satisfação na vida. Adorar a Deus não é apenas uma obrigação, é o caminho para uma vida plena e significativa. É muito mais do que as pessoas imaginam relacionado com religiosidade, com rituais sem sentido. Você vai ver que é algo natural do ser humano. Por quê? Porque faz parte da nossa essência. Nós somos feitos com um propósito. Qual é o propósito? Temer a Deus, guardar os mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. É explícito e as pessoas não entendem isso. Por que a vida das pessoas, aproveitando ainda esse ponto, é uma vida de muitas pessoas sem sentido, uma vida triste, uma vida sem propósito, uma vida sem cor, porque as pessoas não entendem que não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre ter recursos, é muito além disso. É sobre relacionamento, é sobre adoração com o Pai, com Deus Todo-Poderoso. Adoração celestial, Apocalipse e a eternidade. Olha que interessante o que diz Apocalipse capítulo 4, versículo 11, tá? Nós vemos uma imagem poderosa nesse capítulo do quê? De seres celestiais fazendo algo muito interessante, adorando a Deus. Nesse versículo diz assim, digno és, Senhor, olha isso, de receber a glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Quem está falando isso? Essa visão nos mostra que a adoração é a atividade final e eterna dos redimidos. Estamos, olha só, destinados a adorar a Deus para sempre, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo o seu amor. Ai, mas é algo que não sei o que. Esses seres espirituais sentem o maior prazer do mundo em estar fazendo isso. A adoração ao Criador é algo que gera prazer, não é algo pesado. É isso. A religiosidade, essas cargas que são colocadas é que distorceram tudo isso. Os anjos malignos distorceram essa verdade, que adorar ao Criador gera prazer. No Apocalipse capítulo 7, versículos 9 ao 12, uma grande multidão de todas as nações adora a Deus diante do trono, certo? Diante do trono. Essa cena gloriosa destaca o quê? Que a adoração é a culminação da história humana, onde todas as nações se unem em louvor ao Criador. O livro de Apocalipse, que é justamente a revelação final de Deus em relação à humanidade, mostra que essa é a realidade de toda a criação. Todos irão se unir para adorar ao Criador de uma forma maravilhosa. Árvore junto ao ribeiro. Pense numa árvore, por exemplo, que foi plantada junto a correntes de água. Como é que é essa árvore? Essa árvore ela não luta para crescer, concorda comigo? Ela simplesmente observa a água, absorve a água, os nutrientes, floresce naturalmente. Da mesma forma, nós somos criados para quê? Para adorar a Deus de forma o quê? De forma natural. Quando nós adoramos dessa forma, nós estamos fazendo o quê? Exatamente o que fomos feitos para fazer. Adoração a Deus é como a água para a árvore. É vital, nos proporciona uma profunda realização e alegria. Para refletir sobre isso. Adorar não é peso, adorar não é ritual, adorar é a essência da vida. Nós somos feitos dessa forma. Se você pensa diferente, pare para analisar tudo que nós estamos considerando nesse treinamento. Eu tenho certeza que você vai começar a reavaliar talvez a sua maneira de pensar. Adorar, olha só, é viver plenamente. Adorar ao Senhor Yahvé é mais do que um dever. É a expressão máxima de quem somos e de nosso propósito na criação. A Bíblia nos mostra, olha que interessante, que esta adoração é uma resposta ao amor imenso e incondicional de Deus. É uma jornada que enche nosso coração de alegria, enche nosso coração de paz e de realização. Então, nessa primeira parte aqui sobre o DNA de Deus, era isso que eu gostaria de falar para você. Ronaldo, quais são as referências que você pesquisou? Então, tem várias publicações aqui, científicas inclusive, estudos
para ajudar você a entender que nós temos algo intrínseco, algo que faz parte da essência humana, que é justamente o desejo de adoração. A Bíblia Sagrada fala sobre isso, conforme a gente citou vários versículos, tá? Mas tem, por exemplo, aqui, ó, The God Gene, que é o gene de Deus, como a fé ela está intrinsecamente nos nossos genes, de Dean Harmer. Depois tem um estudo aqui da Universidade de Oxford, onde falou aqui a predisposição humana para acreditar em Deus e numa vida após a morte, tá? E depois uma outra aqui, o projeto de aprendizado genético, tá? Projeto de alfabetização genética, né? Genetic Literacy Project, tá? É a fé, os genes da fé. Pode o DNA nos predispor à religião e à espiritualidade? Depois tem um outro estudo aqui da Universidade de Oxford também. Depois tem mais um estudo aqui do projeto de alfabetização genética. Então são 6 fontes de referência que você pode usar depois para poder aprofundar o seu conhecimento nessa questão de que nós temos algo intrínseco relacionado com a nossa adoração. Então com isso, espero que essas palavras toquem seu coração e te aproximem ainda mais do Criador. Lembre-se, adorar a Deus é um convite para viver uma vida plena, repleta de amor e significado. Ok? Mas Ronaldo, tem algo que eu não concordo, tá? Porque assim, será que Deus ele é realmente um ser pessoal? Ele não é uma energia que permeia todas as coisas? Então muitas pessoas têm dúvida em relação a esse aspecto, tá? E agora nós vamos entrar nessa segunda parte, nesse tema, nesse assunto, que ele é de extrema importância, porque milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas estão sendo enganadas em relação à pessoalidade de Deus, acreditando que Deus ele não é um ser pessoal, que ele é a energia do cosmos que flui todas as coisas, que você pode pedir, entre aspas, ao universo que ele vai suprir tudo para você. Você já ouviu coisas desse tipo? Então, inclusive muitas linhas relacionadas, inclusive da espiritualidade, relacionado inclusive a tratamentos naturais, certo? Como relacionados à nova era e não sei o que, eles tentam colocar Deus como se fosse essa força impessoal, onde tudo é Deus e Deus é tudo. Você já ouviu isso? Nós vamos analisar justamente essas questões. Agora, por que isso é sério? É o que eu vou mostrar para você. É um estudo muito profundo, inclusive nós vamos mergulhar em quem está por trás disso. Um dos personagens, que é o Spinoza, Baruch Spinoza. Tá? Você vai ver detalhes sobre ele, a sua origem, o que ele acreditava de verdade, como que ele influenciou pensadores posteriores, que influenciam a juventude de hoje, que influenciam muitas pessoas que acreditam que Deus simplesmente é uma força que permeia todas as coisas, que não é pessoal, que não está preocupado com você, que você pode fazer o que você quiser, que está tudo liberado, que a Bíblia não é a palavra dele, que imagine que ele usou a Bíblia. Só para você ver as repercussões que esse tipo de coisa, certo? De doutrina exerceu sobre a história humana. E como a gente analisou até agora, você vai ver o seguinte: conhecer a Deus como pessoa é a coisa mais sábia por parte de cada ser humano e que é prazeroso. Porque as pessoas, esse tipo de raciocínio tenta dizer que é um peso, e não é. Um peso é você não saber a sua origem, é você não ter um pai para te abraçar, é você não ter alguém que realmente compreende você. E grava isso, nós não estamos sozinhos, tudo reflete a presença do Criador Todo-Poderoso. Nós vimos isso em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Ninguém tem desculpa para falar que o Criador não existe. É só parar para prestar atenção na criação. Não dá para você negar. É muita perfeição em tudo que existe. E é isso que nós vamos analisar agora. Olha que interessante. Impessoalidade ou pessoalidade de Deus. Esse é um dos temas mais profundos e espiritualmente estratégicos que existem. A negação da pessoalidade do Criador é uma das mais sutis, olha só, e perigosas mentiras espirituais jamais disseminadas na Terra. Grava isso. Eu vou até repetir essa frase. A negação da pessoalidade, ou seja, de que Deus é uma pessoa real, certo? Do Criador, é uma das mais sutis e perigosas mentiras espirituais jamais disseminadas na Terra. É de fato uma manobra engenhosa, olha isso, das forças do mal
para minar a base de qualquer relacionamento verdadeiro com Deus pessoal, o Senhor Yahvé, que fala, que se importa, que se entristece, que ama, que age e cujo maior ato de amor foi o quê? Foi enviar seu Filho, o Messias, para nos reconciliar com Ele. Por isso que essa doutrina, que esse tipo de pensamento é algo extremamente destrutivo. E nós vamos analisar juntos essa questão. A seguir você encontrará o quê? Uma exposição poderosa, lógica, espiritual e bíblica. Presta atenção. Além de elementos históricos, filosóficos que te ajudarão o quê? A desmascarar a mentira da impessoalidade de Deus e mostrar quem Ele realmente é. Um Pai amoroso, consciente sim, atuante e presente. Muito diferente daquilo que esse tipo de doutrina tenta pregar para as pessoas. Tenta inculcar e tem conseguido, tá? Para a gente começar, eu gostaria de ler um texto que vai contextualizar tudo que nós vamos falar aqui, tá? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó: Ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, olha isso, que é o tempo que nós estamos vivendo, alguns apostatarão da fé, ou seja, se distanciarão, negarão a verdadeira fé, dando ouvidos o quê? Olha isso, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios iriam desencaminhar milhões e milhões e milhões de pessoas. Então vamos começar? Presta atenção nesse texto. Então, primeiro ponto. A mentira das forças impessoais, o golpe sutil do inimigo. Olha isso. Desde o Éden, o propósito de Satanás tem sido o quê? Quebrar a comunhão entre o ser humano e o Deus verdadeiro e pessoal. Nós já vimos isso de uma forma extensiva até esse momento do treinamento, tá? Por isso que eu estou trazendo esse assunto à tona, só para reforçar tudo isso. No Éden, ele distorceu a palavra de Deus para colocar o quê? Dúvida aonde? No caráter e na intenção de Deus. Segundo Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Desde então, essa estratégia foi sendo refinada. Como que ele refinou? Se o inimigo conseguir convencer o mundo de que Deus é apenas uma energia cósmica impessoal, repara nisso, as pessoas não mais orarão. Você não precisa orar, nem obedecerão, nem confiarão nele. Então vamos fazer com que as pessoas acreditem que Deus é uma energia cósmica. Aí não há necessidade mais desse tipo de coisa. Por quê? Não se ama uma força. Não se entrega a vida a um campo vibracional, mas sim a uma pessoa. Presta atenção na profundidade disso. Esses seres sabem disso. Por isso que eles tentam tirar o quê? Do entendimento do ser humano, a questão de que Deus ele é pessoal. Ele é uma pessoa espiritual, mas é uma pessoa. Tem poder ilimitado, sim, que permeia tudo, sim, mas ele é uma pessoa, e você vai ver nessa análise. Ponto 2. A lógica da pessoalidade. O Criador não pode ser menor. Grava isso. Olha que interessante a lógica agora. O Criador não pode ser menor do que sua criação. Premissa simples, mas poderosa. Presta atenção. Um ser pessoal não pode ser criado por algo impessoal. Percebeu a lógica? E nós somos seres o quê? Seres pessoais. Somos pessoas. É só você parar para prestar atenção. Isso começa a destruir a narrativa satânica de que Deus é impessoal. Porque nós somos seres pessoais. E um ser pessoal não pode ser criado por algo impessoal. Presta atenção na lógica. Nós, seres humanos, somos pessoas. Pensamos, sentimos, escolhemos, nos comunicamos. Se formos criados por algo impessoal, como a natureza, nós vamos ver sobre a mãe natureza, o que é isso, de onde vem isso? O universo, uma força. Então a nossa personalidade não teria causa, seria sem causa. Isso é logicamente impossível. E vamos chegar lá, vamos desenvolver essa lógica aqui. Como bem colocou C.S. Lewis, olha isso, o que ele falou. A origem de tudo deve ser maior e mais complexa do que o efeito. Se há em nós razão, olha o que ele falou, emoção, moralidade, consciência, tudo isso veio de algo
que também as possui, e não de uma pedra, não de uma energia cega, como as pessoas tentam colocar. Vai analisando. Ponto 3, Spinoza e o panteísmo. Nós vamos explicar tudo isso para você. Fica tranquilo, porque agora aqui é para tirar todas as dúvidas relacionadas com esse tema, que tem distorcido, que tem enganado milhões e milhões e milhões de seres humanos. Chega! Você vai entender que as forças espirituais enganaram, mas agora, se você quiser, você vai entender esse assunto de uma vez por todas. Então, Spinoza, o panteísmo, uma mentira que anula a oração. O objetivo deles é que você não converse com o teu Pai Celestial, que você não se relacione com Ele. Repare que os seres humanos são seres de relacionamentos. Deus também, porque nós refletimos o nosso Criador, que é o Deus de relacionamentos, que nós já vimos aqui durante o estudo. Olha só, entender de onde Baruch Spinoza herdou a ideia de um Deus impossível nos ajuda a perceber como as forças espirituais do mal vêm trabalhando há milênios para distorcer a imagem do Criador. A crença de um Deus impessoal não nasceu com Spinoza, mas foi um refinamento moderno de ideias antigas e demoníacas. Grava isso. Habilmente disfarçadas de filosofia ou espiritualidade elevada, porque ele está atingindo lá um alto nível espiritual. Vamos explorar então isso com clareza histórica, bíblica, com clareza espiritual, para revelar o plano de fundo dessa grande mentira. Vamos lá? Então nós vamos ver agora quem foi Spinoza e o que ele ensinou. Olha que interessante. Baruch Spinoza, ele nasceu em 1632, século 17, tá? E morreu em 1677, com 40 e poucos anos de idade. Morreu muito jovem. Foi um filósofo judeu holandês, tá? De origem portuguesa, criado numa comunidade judaica em Amsterdã. Ele foi excomungado pelos rabinos. Por quê? Por heresia aos 23 anos de idade. Spinoza é considerado o pai do panteísmo moderno. Já vou explicar para você o que é panteísmo. Nós já falamos esse termo em alguns outros momentos. Você vai entender tudo isso nessa aula, tá? Então ele foi considerado o pai do panteísmo moderno e influenciou o quê? Gigantes, homens que influenciaram muitos outros humanos. Sabe quem? Hegel, Goethe, Einstein. Lembra que uma certa ocasião até perguntaram para Einstein, perguntaram se ele acreditava em Deus. E ele disse que ele acreditava no Deus de Spinoza, que é o que nós estamos analisando. Spinoza, olha só, considerado o pai do panteísmo moderno, influenciou um dos homens mais influentes da história, Albert Einstein. E esse, por sua vez, influenciou muitos outros, por isso o mundo está do jeito que está. Qual foi o ensino principal de Spinoza? O que ele ensinava? Então vamos lá. Primeiro, Deus não é uma força, não é uma pessoa distinta, consciente ou moral. Olha isso. Segundo, Deus é a própria substância do universo, ou seja, Deus é tudo que existe. Isso é panteísmo. Eu vou te explicar mais profundamente, mas é só para você entender. Panteísmo é isso. É falar que Deus é tudo e que tudo é Deus. Deus não fala. Olha, Deus não julga você. Olha, Ele não ouve orações para que você fique orando para Deus. Olha isso. Nem tem vontade. Simplesmente viva a sua vida. Quem que falou isso lá no início? Para uma mulher que era perfeita, que tinha tudo. E o que aconteceu por ela dar ouvidos a esse ser espiritual maligno, que nós já consideramos que é um relato verídico, é um relato apoiado pelos apóstolos, apoiado pelo próprio Cristo. Nós já consideramos isso nas aulas anteriores. E você está vendo aqui agora a mesma coisa? Então, esse é um dos principais ensinos de quem? De Spinoza. Uma outra coisa que ele ensinou: a Bíblia não é inspirada por Deus pessoalmente. É uma produção humana simbólica. Não dê ouvidos à Bíblia. Outra coisa que faz parte do ensino principal de Spinoza: o bem e o mal são apenas ilusões da mente humana. Porque se Deus é impessoal, o mal também é impessoal, gente. É isso que esse cara falava.
Entende a seriedade disso? Nós já falamos sobre oponde-vos ao diabo e que eles são como mafiosos que não querem que você conheça a identidade deles, como nós estamos expondo explicitamente aqui nesse estudo. Então o bem e o mal são apenas ilusões da mente humana, foi um dos ensinos de Spinoza. Não categorias, olha só, objetivas vindas de um Criador santo. Em outras palavras, Spinoza negou totalmente o Deus da Bíblia, revestiu a velha mentira, olha isso, do Éden com uma linguagem filosófica agora mais moderna. Se você comparar o que aconteceu lá no início, começa em oração, a fazer uma reflexão na conversa do diabo, daquele ser espiritual com Eva, e o que esse filósofo passou para sua posteridade, o mesmo ensino satânico, só que agora mais moderno, dentro de uma filosofia que engana muitas pessoas. Influência na espiritualidade moderna. Quais foram as influências que o ensino de Spinoza teve na espiritualidade moderna? Olha só. Hoje o panteísmo se manifesta em quê? Movimentos da nova era, xamanismo. Já ouviu falar? Muito comum hoje em dia. Na verdade existe há milênios. Depois, espiritualidade sem religião. Depois, movimentos ecológicos extremos. Filosofia de autoajuda espiritualizada. Tudo isso sendo influenciado pela filosofia de Spinoza. Aí existem algumas frases dentro disso que talvez você já ouviu muitas vezes. Por exemplo, o universo quis assim. Já ouviu isso? Depois, sinta a energia divina em você. Outra, você é o próprio Deus. Tudo isso são o quê? Ecos do panteísmo moderno. Muito bem. Então vamos ver agora o que é panteísmo. O que é panteísmo, Ronaldo? Vamos ver. O que é panteísmo? O panteísmo é a crença de que Deus é tudo e que tudo é Deus. Já ouviu isso? Inclusive tem músicas que falam sobre isso. Ou seja, Deus não é um ser pessoal separado da criação. Olha isso. Mas a própria natureza, o universo, as leis cósmicas, o fluxo da vida, tudo isso é Deus. Isso é panteísmo. Deus é tudo e tudo é Deus. Grava isso. Deus é tudo, tudo é Deus. Panteísmo. Em resumo, Deus não tem vontade, Deus não tem emoção ou julgamento moral, porque tudo é Deus. E Deus é tudo. Deus não é alguém a ser adorado, mas uma força a ser sentida. É o que eles ensinam. Terceiro, tudo que existe, pedras, rios, estrelas, pessoas, é uma parte de Deus. Isso contradiz frontalmente a visão bíblica de um Deus transcendente e pessoal, que é muito maior do que a criação física, que cria, que se comunica, que ama, que julga também e intervém. Tanto é que nós já analisamos o conceito de certo e errado. A gente vai falar mais daqui a pouquinho, mas isso está dentro de você, dentro de mim, dentro de cada ser humano. Porque Deus ele é pessoal. Só que o panteísmo tira isso das pessoas. Ensina distorções satânicas relacionadas com isso. Origens históricas. De onde veio o panteísmo? Então vamos analisar. Porque isso foram coisas que influenciaram quem? Baruch Spinoza, lá no século XVII. Então vamos ver. Religiões antigas e misticismo oriental. O panteísmo é muito antigo, surgindo em diversas culturas. No hinduísmo, por exemplo, na Índia, o Brahman, que é a alma universal de tudo, todas as coisas são manifestações do Brahma, manifestações da divindade. Depois, taoísmo, na China, o Tao é a força impessoal que flui em tudo. Filosofias gregas, Heráclito, os estoicos e depois Plótino, neoplatonismo, falavam do quê? De uma unidade cósmica divina. Tudo isso, na verdade, refletindo a mesma coisa, a impessoalidade de Deus. Todas essas ideias tentam o quê? Tendem a diluir a identidade de Deus, substituindo um Criador por uma força fluida, por uma força impessoal. Vamos analisar, por exemplo, aqui o ponto 2. A raiz dessa ideia. Sereis como Deus.
Olha que interessante, tudo isso que a gente está vendo teve uma raiz. Onde foi essa raiz, Ronaldo? Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Presta atenção, olha que interessante. Certamente não morrereis, disse Satanás, o diabo, para Eva. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Satanás ofereceu o quê? Um conhecimento superior para Eva, afastando da comunhão com Deus pessoal. A primeira mentira do diabo, olha só, já plantava a semente da autonomia total. O que ele falou? Independência da revelação de Deus. Olha só, um conhecimento que realizava o certo e o errado, um Deus genérico, sem rosto, sem voz, sem moral, uma projeção do ego humano. Tudo isso, na verdade, nasceu naquela semente plantada por aquele ser espiritual na mente do ser humano, na mente da mulher. Spinoza foi apenas um dos muitos porta-vozes, consciente ou não, dessa antiga doutrina demoníaca. Você percebeu a seriedade dessa questão da impessoalidade de Deus? E toda a sua cascata de informação que foi sendo compartilhado para poder distorcer a questão do relacionamento com Deus? Olha que interessante esse próximo ponto. De onde Spinoza bebeu? Fontes históricas e filosóficas. Quais foram as fontes históricas e filosóficas que ele aproveitou para poder desenvolver a sua doutrina? Neoplatonismo e misticismo oriental. Antes de Spinoza, filósofos pagãos como Plótino, os mestres hindus já falavam de uma realidade suprema como sendo uma energia ou força impessoal, conforme a gente viu agora há pouco. Tudo emana de um, Plótino. A alma se dissolve no absoluto, no hinduísmo. A divindade está em tudo, no panteísmo. Essa mentalidade rejeita o quê? A noção de um Deus que cria com intenção, se comunica com clareza, ama pessoalmente, exige justiça moral. Isso. Então, o panteísmo e a impessoalidade de Deus vai totalmente contra essa realidade expressa na palavra de Deus. A Cabala e o misticismo judaico também influenciaram Spinoza. Spinoza cresceu exposto à Cabala, que ensina que Deus é uma força abstrata composta de emanações, os Sefirot, sem necessariamente ser um ser pessoal. Isso vem da Cabala judaica. Racionalismo secular. Descartes e outros que ensinavam isso também influenciaram Spinoza. Na sua época, muitos intelectuais buscavam o quê? Eliminar o sobrenatural da filosofia, incluindo o quê? Milagres, revelações, um Deus que intervém. Spinoza deu um passo além. Ele negou não só a intervenção, mas a própria pessoalidade de Deus. Que não existe algo pessoal que intervém, que faz milagres, que faz isso ou aquilo. Ele foi além do que aqueles filósofos como Descartes queriam propor. Olha o quarto ponto. Como Satanás usa esse ensino. Isso aqui é muito sério. Olha isso. A ideia de um Deus impessoal serve perfeitamente à agenda demoníaca. Vamos entender como. Primeiro, se Deus é impessoal, olha isso. Ele não se importa com você. Se Deus é impessoal, ele não exige arrependimento. Se ele é impessoal, ele não há julgamento. Não há recompensa também. Logo, você não precisa da Bíblia. Você não precisa de oração. Você não precisa de Jesus, do sacrifício que Cristo executou. Percebe a seriedade e o perigo desse tipo de filosofia? Qual o resultado? O ser humano se coloca no centro. Cada um inventa a sua própria espiritualidade, baseada em sentimentos, baseada em energias, não na orientação do Pai amoroso dado a um filho. Cristo e a cruz se tornam desnecessários. Olha isso, esse é o resultado desse tipo de filosofia, quando se acredita que Deus é impessoal. Essa é a estratégia máxima de Satanás. Apagar o quê? O rosto amoroso e justo de Deus. Substituir por uma energia cósmica sem rosto, sem nome, sem voz. Comece a analisar tudo isso que nós estamos falando. Presta atenção no impacto que esse tipo de conhecimento acaba exercendo sobre as pessoas. Olha esse ponto 5. Ligação bíblica.
Deus é pessoal e sempre foi. Desde o início, olha agora, desde o início o Deus verdadeiro fala com Adão e Eva pessoalmente. Depois, faz aliança com Noé, Abraão e Moisés. Depois, chama Israel de meu filho, meu povo, minha noiva. Quarto ponto, se revela plenamente em Jesus, o Filho, uma pessoa real. Tanto é que em Êxodo, capítulo 20, versículo 2 e 3, ele diz assim, ó: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Pessoalidade. 2. O Senhor é bom. Só uma pessoa expressa essas qualidades. Sua misericórdia dura para sempre. Sua fidelidade se estende de geração em geração. Salmo 100, versículo 5. João 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha isso. Então o que nós percebemos aqui? Nós percebemos a pessoalidade de Deus. Porque a palavra de Deus fez com que, olha só, nascesse um ser maravilhoso no ventre de Maria, se tornou um homem que seria usado como resgate da humanidade. É nesse sentido aqui que João está falando. A palavra de Deus tornou isso possível. Então Jesus, ele é a expressão de Deus para a remissão da humanidade. E só um Deus pessoal se preocuparia e tomaria todas as providências para que isso realmente acontecesse. Então Deus tem nome, Deus tem voz, tem coração e Deus tem propósito. Qual é a conclusão que a gente chega nessa primeira relacionado com isso? Um Deus pessoal é a única resposta plena. Só um Deus pessoal pode ouvir seu clamor, amar você de forma única. 3. Perdoar pecados reais. 4. Fazer justiça verdadeira. 5. Trazer sentido e redenção e esperança. Não é um campo, olha isso agora, presta atenção. Não é um campo de energia que te resgata, é o Pai que te conhece pelo nome. É muito diferente. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, capítulo 17, versículo 3. Deu para você entender agora as duas colocações. O que a palavra de Deus fala sobre a pessoalidade de Deus e o que esse ensino demoníaco da impessoalidade de Deus tenta colocar na mente das pessoas? Vamos continuar. A origem agora da mãe natureza. Olha, porque tudo é a mãe natureza que fez. As pessoas, reparem, pessoas que viajam, pessoas que fazem coisas, olha como a mãe natureza fez. Parece algo tão vamos dizer assim, inocente essa expressão. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Uma reconfiguração pagã, a questão mãe natureza. A expressão mãe natureza vem de cultos antigos de fertilidade, especialmente o quê? No Egito, que era a Ísis, era a mãe natureza. Gaia, na Grécia, teve outros nomes, tá? Aqui as pessoas chamam de mãe natureza, mas no Egito era Ísis, na Grécia, Gaia, em Roma era Cibele, na América do Sul, Pachamama, no xamanismo é o espírito da mãe terra. É adorado e consultado como fonte de sabedoria. Sabia disso? Isso é mãe natureza. Essas, olha só, divindades femininas representavam a terra como uma força autônoma, adorada com sacrifícios, adorada com rituais, com imoralidade sexual. Tanto esses rituais, você vê em algumas expressões xamânicas, as pessoas fazem isso. Com o tempo, isso foi se misturando a crenças ecológicas, espiritualistas, esotéricas, reforçando o quê? A ideia de que a natureza é a própria divindade impessoal. Então existe uma distorção muito grande dentro dessa questão da mãe natureza. Esses conceitos são religiões disfarçadas de ecologia, promovendo o quê? Adoração, olha só, da criação ao invés do Criador. Isso é destacado em Romanos capítulo 1, versículo 25, que diz assim, ó: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram a criação em lugar do Criador. Essa ideia se encaixa perfeitamente no quê? Nas doutrinas de Spinoza e nos ensinos modernos da nova era, onde Deus é visto como o quê? Uma energia, olha o cosmos, ou tudo, sem mente, sem juízo, sem amor, mas um Deus que não julga.
também não salva. Olha que interessante, um Deus que não julga, ele também não salva. Um Deus que não se entristece, também não se alegra. Isso é óbvio. Ele não se importa. E isso é o que o inimigo quer que você acredite. Que você está jogado aqui e que Deus não se importa com você. Isso é mentira. Deus, ele é real, ele é pessoal, ele é um pai, ele ama você, ele se importa com você. Por isso que a Bíblia diz, em Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele, pessoalmente, fez isso. Muito bem. Agora, por que Satanás, o diabo, então desenvolveu tudo isso? Qual o objetivo dele? Então aqui nós temos que era confundir a adoração. Lembra que nós falamos sobre o IDDA, que é impressão digital de Deus sobre a adoração? Satanás criou desde o início da história o IDSA, impressão digital de Satanás sobre a adoração. Tá? Qual o objetivo dele? Tirar a credibilidade da Bíblia, a palavra de Deus. Ponto. Tirar a Bíblia de jogo, tirar a pessoalidade de Deus da história humana. Com isso, ele tem algumas metas. Primeiro, corromper a adoração verdadeira. Segundo, enganar por se passarem por Deus, ele e seus demônios. Terceiro, encher o coração humano de ódio e violência. Conseguiu isso, tanto lá antes do dilúvio até nos nossos dias. Quarto, promover a depravação moral. É evidente isso hoje. Quinto, mentir sobre o estado dos mortos. Sim, que você não morre. Você já viu, já aprendeu sobre isso. Sexto, ensinar a imortalidade da alma. Sétimo, distorcer o propósito da vida. Oitavo, impedir o respeito aos mandamentos de Deus. Nono, encher o mundo de magia, misticismo, rituais satânicos. E décimo, enganar as pessoas sobre o Deus pessoal. Tudo isso faz parte do quê? Da impressão digital de Satanás sobre a adoração. Ficou claro para você isso até agora? Está fazendo sentido essa colocação do porquê essa questão de a impessoalidade de Deus é algo tão destrutivo para o relacionamento entre você e teu Criador? Eu espero que você reflita sobre isso, tire um tempo, porque isso é muito sério. Vamos analisar agora, olha só, a Bíblia revela um Deus pessoal que fala, ama, se relaciona. Presta atenção, porque isso aqui é muito emocionante. Desde Gênesis até o Apocalipse, olha só, Deus é profundamente pessoal. Por isso que esse livro, por isso que eles tentam, com a questão de Spinoza, tirar a Bíblia da jogada. Porque ela, de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, ela deixa muito clara a pessoalidade de Deus. É o único livro no mundo que deixa isso explícito, de uma forma inimaginável. A Bíblia fala de Adão e Eva, tá? Gênesis 3:9, fala que Deus caminha com Enoque. Aliás, a Bíblia fala que Deus fala com Adão e Eva, caminha com Enoque, Gênesis 5:24. Chama Moisés pelo nome, fala como um homem fala com seu amigo, Êxodo 33:11. Chora e fala que Deus chora e se entristece com o pecado, Gênesis 6:6, Lucas 19:41. Fala que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho, João 3:16. Ouvirá todas as orações sinceras, Salmo 145, 18 e 19. Então a Bíblia revela Deus dessa forma. Temos milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de versículos em relação a isso. Jesus confirma essa pessoalidade quando ele ora em Mateus 6:9. Pai nosso, que estás no céu. Presta atenção. João 10:14. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Conhecer, pessoal. Deus não é uma frequência energética. Ele é Pai. Um Pai responde, um Pai orienta, um Pai corrige, um Pai abraça. Faz sentido isso? Para pensar, o Sol e a Lua. O Sol e sua luz. Imagine o Sol, tá? Está num local específico, certo? Do que nós chamamos universo. A sua luz e o seu calor se espalham por toda parte, concorda? Assim é o Criador. Ele tem uma morada real nos céus, é o seu trono, Isaías 66:1. Mas a sua presença se manifesta em todo lugar, não como um tudo, mas como um ser que age sobre tudo. É diferente. Parece igual, mas é. É só você prestar atenção nas nuances ali, nos nuances diferentes. Uma mensagem direta ao coração sincero. Você que talvez se sentiu atraído pela ideia de uma força cósmica, amorfa, sem forma, talvez
lhe pareceu bonito, místico, até libertador, ok? Mas pare um pouco e pense. Essa força já te ouviu? Já te respondeu? Já se revelou com amor? Te chamou pelo nome? Te consolou? Porque Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, fez exatamente isso. Ele te chama de filho. Ele tem sentimentos por você. Jeremias 31:3 diz assim, ó: com amor eterno eu te amei. 2 Coríntios 6:18: e serei para vós pai, e vós sereis para mim como filhos e filhas. E 1 Pedro 5:7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então isso mostra algo totalmente diferente. A palavra de Deus, ela é explícita em dizer que Deus, ele é pessoal. Tem muitas fontes aqui que eu vou deixar para você pesquisar depois, que eu usei como base para esse estudo, tá? Por exemplo, C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, Francis, Deus que Intervém, Deus de Stephen Hawking, Teologia Sistemática, Enciclopédia de Apologética, enfim, várias referências aqui, depois você pode estar analisando. Conclusão: Deus é um ser pessoal que deseja se relacionar, ok? Se ele fosse apenas uma força, não haveria sentido em oração, olha isso, amor, justiça ou redenção. Concorda comigo? Mas o fato de você sentir saudade, desejo por sentido, amor verdadeiro, é prova do quê, Ronaldo? É prova de que foste feito à imagem de um Deus que também ama, que também sente, que também ouve, que fala, que espera você voltar. Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Não faria sentido Ele se aproximar de você se Ele não fosse uma pessoa real, porque Ele já seria a energia, a força que está em tudo. Então, se Ele já está em tudo, para que se aproximar de você? Por isso que eles odeiam a Bíblia, porque a Bíblia expõe isso. Então eles tentam tirar a credibilidade da Bíblia. A primeira coisa: olha, porque a Bíblia é romana, porque é isso, porque é aquilo, porque mexer, porque não sei o quê. Claro, tirou isso, tirou a sua bússola. Você fica perdido, sem rumo. Vamos ver mais alguns argumentos sobre isso ainda. Olha só, a Bíblia é a palavra de Deus. A gente precisa entender isso. Por que esse livro é tão bombardeado? Esse é um ponto absolutamente crucial. Muitos rejeitam a autoridade das Escrituras baseando-se na visão distorcida de Deus como impessoal. Por exemplo, como uma força neutra, a própria natureza, conforme Spinoza propôs, né? Afinal, se Deus é tudo, então não se espera dele um livro, não se espera dele uma voz, não se espera dele juízo, uma vontade moral. Mas se esse argumento desmorona quando exposto à realidade da experiência humana, da lógica, da história, da natureza revelada do próprio Deus. A seguir, então eu vou mostrar o que para você? Como responder com firmeza lógica e sensibilidade a essas ideias. E mostrar que sim, é plenamente coerente e necessário que um Deus pessoal se revele em um livro como a Bíblia. Por quê, Ronaldo? Olha que interessante essas colocações. Um Deus pessoal naturalmente se revela em palavras. É muito lógico isso. Se Deus é pessoal, então ele se comunica, concorda? Nós humanos, como reflexo dele, nos comunicamos com o quê? Com linguagem, com símbolos, com registros escritos. Se fomos criados à imagem dele, segundo Gênesis 1:26, então falar, escrever e registrar a história é o quê? É divino. É dele. Ele nos deu isso, porque ele também é isso. Ele também tem isso. Logo, é natural um Deus pessoal queira preservar sua comunicação de forma clara, acessível, transmitível por meio da escrita. Lembra que nós já consideramos sobre o relato do dilúvio, que muitas civilizações têm registros sobre uma grande inundação. Mas o único relato que é claro, acessível, que é explícito, é a Bíblia. Porque ela reflete o quê? A pessoalidade de Deus em nos orientar para que não cometamos os mesmos erros que eles cometeram lá no passado. A Bíblia não é um manual imposto por uma religião. Grava isso, não tem nada a ver com religião. Mas o registro progressivo de um relacionamento real entre Deus e a humanidade. A Bíblia é sobre relacionamento. Não é sobre religião.
As religiões usam a Bíblia de forma distorcida, mas a Bíblia não é um livro sobre religião. Pensa por um pouquinho. Imagine um pai amoroso distante fisicamente dos seus filhos por causa da guerra, por exemplo. Ele manda cartas cuidadosamente escritas, por quê? Explica quem é, conta a verdade da história da família, promete resgate e dá orientações. Assim é a Bíblia. O objetivo dele é essa. Nesse meio tempo em que há essa guerra entre o bem e o mal. Fez sentido isso para você? Reflita sobre isso. A lógica contra Spinoza. Vamos analisar agora. Um Deus impessoal não pode escrever, mas um Deus pessoal escreve, age e salva. Então vamos lá. Se Deus é tudo, o panteísmo, então, ele é o bem e o mal, ok? O câncer e a cura, a mentira e a verdade, é isso que eles ensinam. Não há distinção moral, portanto não há justiça, não há redenção, não há propósito. Mas nosso coração grita que isso não é verdade. Para agora o vídeo e reflita sobre essa questão. Dentro de você, você acredita que Deus é isso? Ou que Ele é um ser pessoal? Que Ele é justo? Que Ele, sim, promove redenção? Que Ele tem propósitos? É só você parar para prestar. Se questiona lá dentro, você vai ter a resposta. Olha só, o coração grita que isso não é verdade. Que sim, há certo e errado, há amor real, ódio destrutivo. Só um Deus pessoal pode distinguir e agir sobre isso. Por isso, Ele deixou um padrão escrito, para que a humanidade não tivesse dúvidas. Para que a humanidade pudesse entender que não é cada um que vai discernir o que é certo e errado, não. Ele já estabeleceu, acabou. Ele é o Criador. A história prova a diferença. Olha só, entre todos os povos da antiguidade, só Israel tinha uma revelação, olha só, escrita de um Deus pessoal, justo e santo, mais ninguém. Por quê? Por que Israel é tão odiado? Por que tentam destruir Israel até hoje, 2025? Enquanto egípcios, babilônios, romanos adoravam deuses caprichosos, deuses mitológicos, ambíguos, Israel tinha um único Deus, que dizia: eu sou o Senhor teu Deus, não matarás, não roubarás, não mentirás. Êxodo capítulo 20. Esse era o Deus que eles adoravam. A Torá, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, foi o primeiro corpo de leis morais escritas da história, com base num Deus que fala, que instrui, que julga. Esse código influenciou toda a civilização ocidental. Reflita nesse terceiro ponto. Quarto ponto, o testemunho da consciência e da experiência humana. Mesmo quem rejeita a Bíblia, sabe o quê? Olha só, sabe dentro de si que há certo e errado, olha isso, que há certo e errado, consciência moral, que a vida tem propósito, que há sede por sentido, verdade e amor duradouros. Mesmo quem rejeita a Bíblia sabe que isso existe. De onde vem isso? De um Criador que nos fez o quê? A sua imagem, que nos deixou o manual interno, a consciência, e o manual externo. Então nós temos 2 manuais, um interno, consciência, e um externo, as Escrituras. Tanto é que Romanos 1,19 diz assim, o que se pode conhecer de Deus está manifesto neles, pois Deus lhe manifestou. Quinto ponto, a Bíblia é a convergência de tudo. História, lógica, moral e profecia. A Bíblia não é um livro comum. Escrito por mais de 40 autores, 3 continentes, conforme nós já analisamos, 3 línguas, ao longo de 1.600 anos, com perfeita coesão. Contém centenas de profecias cumpridas com precisão histórica, com precisão arqueológica. Aponta para o mesmo centro, um Deus pessoal redimindo um povo através do Messias. Responde a 4 grandes questões humanas. Primeira, quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Nenhum outro livro tem essa proposta. Vamos pensar agora numa lanterna na escuridão. A Bíblia é como uma lanterna numa floresta escura. Pare e pense sobre isso. Muitos preferem tatear no escuro confiando apenas nos próprios instintos.
ou na energia do universo. Mas a palavra de Deus é uma luz objetiva, vinda de fora de nós, que revela o caminho, os perigos e revela o destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Onde está isso? Salmo 119, 105. Reflita sobre isso. Sétimo ponto. Outras fontes que apoiam essa visão. Mesmo pensadores não cristãos admitem, como Jordan Peterson, diz que a Bíblia é o fundamento psicológico e cultural da civilização ocidental. John Lennox, matemático de Oxford, defende a racionalidade da fé bíblica. Francis Collins, geneticista e ex-diretor do Projeto Genoma Humano, ele falou assim, se convenceu ao estudar a mente e os códigos da vida. Então esses e outros mostram que a fé no Deus pessoal revelado nas Escrituras é intelectualmente robusta. Qual é a conclusão que nós chegamos? Um Deus que ama, que fala, um Deus que fala, escreve. Não há nada mais lógico, coerente, amoroso do que um Deus pessoal, um Deus que se revela progressivamente ao longo da história, culminando em Jesus e nos deixando um registro vivo, um registro confiável do seu plano. Quem rejeita a Bíblia porque crê em um Deus energia está, na verdade, rejeitando a única ponte que o Criador estendeu para que nós soubéssemos que não somos pós sem propósito, mas que somos filhos chamados pelo nome. Como diz 1 João capítulo 5, versículo 13. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Muito bem, agora nós vamos fazer um resumo de tudo isso que nós consideramos até aqui, desde o DNA de Deus até essa questão da impessoalidade e pessoalidade do nosso Criador, ok? Então vamos lá. O DNA de Deus é a jornada da adoração ao Criador pessoal Yahvé. Desde os primórdios da existência humana, algo dentro de nós clama por sentido, por conexão, por eternidade, tá? Essa sede não é apenas cultural, não é apenas filosófica. Ela é genética, espiritual, visceral. A ciência moderna, mesmo sem intenção teológica, começa a revelar aquilo que os antigos profetas já sabiam. Fomos criados para nos relacionar com Deus. Pesquisas sobre o gene VMAT2, por exemplo, sugerem que existe algo inscrito em nosso próprio DNA que nos inclina à busca do sagrado, à experiência de fé, ao anseio por transcendência. Mas essa busca não é neutra nem vaga. Olha só que interessante isso daqui também. Nosso coração não clama por uma força impessoal, por uma força indiferente, mas por um ser que nos veja, nos escute, nos compreenda. E aqui é que muitos se perdem, como fez o filósofo Baruch Spinoza. Em sua tentativa de conciliar a razão com a espiritualidade, o que Spinoza fez? Redefiniu Deus como uma substância infinita, impessoal, uma espécie de energia que permeia todas as coisas, mas que não sente, que não fala, que não ama. Seu Deus é sinônimo do quê? De natureza, um sistema frio, um sistema inevitável. Olha só, sem vontade nem propósito, um Deus que não escuta orações, que não responde, um Deus que não redime. Esse é o Deus de Spinoza. Essa visão, olha isso, embora elegante para alguns, é um eco distante, distorcido da verdade revelada. Porque Deus, olha isso daqui, o Deus verdadeiro não é um conceito, ele é uma, grava isso, pessoa. A Bíblia apresenta Yahvé, o eu sou, como Deus vivo, pessoal, relacional. Um Deus que se manifesta, um Deus que se entristece, que se alegra, que fala com os homens, que caminha entre eles. Ele criou não por necessidade, tá? Mas por amor. E ao criar, nos deu algo de si, a capacidade de sentir, pensar, escolher, amar, traços da sua própria imagem. Por isso Deus ele é pessoal. Negar a pessoalidade de Deus, olha isso, um outro ponto importantíssimo aqui, como fez Spinoza, é esvaziar o sentido da adoração, da fé, do próprio ser humano. Afinal, como se pode amar ou ser amado por uma energia impessoal? Como se pode clamar por um socorro
a um conceito abstrato. O coração humano não responde a ideias, ele responde à presença. E é essa presença viva, amorosa e santa que encontramos em Yahvé. Próximo, a própria criação testemunha sobre ele. Os instintos de lealdade, a sensibilidade dos animais, a harmonia da natureza, a inteligência do universo, tudo carrega a assinatura de um Criador pessoal. A ciência pode detectar padrões, mas o espírito que reconhece a origem, fomos feitos por alguém, não por algo. Alguém que nos chama pelo nome, que deixou sua voz registrada nas Escrituras, que nos convida a adorá-lo, não como servos de um sistema, mas como filhos diante de um pai. E por último, a jornada de adoração não é apenas um ritual vazio, mas um retorno à casa, ao colo, ao lugar de origem. Quando adoramos o Senhor Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, não estamos nos curvando a um mistério frio, olha isso, mas respondendo ao amor de um Deus que nos conhece profundamente, nos deseja perto. Ele não é o Deus de Spinoza, inalcançável, apático. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Maria, o Deus de mim, o Deus de você. Um Deus que fala, um Deus que age, um Deus que se importa. Esse é o Deus que habita no mais profundo anseio do nosso DNA espiritual. E ao reconhecê-lo, não apenas encontramos a verdade, mas encontramos a nós mesmos. Eu espero do fundo do meu coração que essas reflexões possam ter ajudado você a avaliar essas questões. Que nós temos um privilégio imenso de poder entender e, o mais importante, de nos relacionar agora verdadeiramente com o nosso Criador Todo-Poderoso. Vamos às perguntas então? Por que foi importante para você analisar o tema o DNA de Deus, a impessoalidade e pessoalidade de Deus? Coloca o que você achou. Segundo, como assistir? Conseguiu assistir todo o material como verdadeiro pesquisador ou de forma imparcial ou teve dificuldades em assistir a aula dessa forma? Coloca quais foram as suas sensações. Terceiro, como essa aula mexeu com você? Se sentiu incomodado, desconfortável com o que você ouviu sobre o DNA de Deus? Sobre o tema impessoalidade ou pessoalidade do nosso Criador? Quais foram seus insights? O material ajudou você a responder algumas das 21 questões que nós mencionamos no início do treinamento, ou seja, as questões sobre a identidade e propósitos de Deus? Responda, sinta-se à vontade. E agora, se você gostou desse conteúdo e quiser apoiar financeiramente, você pode fazer também. Estou deixando meu Pix para que você possa fazer o seu donativo, a sua contribuição, qualquer valor vai ser bem aceito também, ok? Então, deixo aí para que você possa fazer isso quando você quiser, ok? Muito bem. Agora nós vamos aos lembretes finais, né? Que se você quiser essa apostila de mais de 200 páginas agora, ela está no link na descrição desse vídeo. Você vai poder acessar o portal da Eduz e lá dentro você vai poder baixar a apostila sobre o grande segredo revelado, tá bom? Se você gostou, compartilhe com outros para que juntos possamos levar esse conhecimento para muitas outras pessoas. Existe um grupo no Telegram de pessoas que dão valor a esse tipo de conhecimento. Se você quiser participar também dentro do Telegram, você pode ter acesso ao link, ok? Qual vai ser a próxima aula, Ronaldo? A próxima aula vai ser o desfecho do módulo 2. É uma aula imperdível e eu convido você desde já a estar presente porque vai ser maravilhoso. Nós vamos fazer um mergulho profundo sobre as bases sólidas e vamos usar como base de referência o Burj Khalifa, um dos maiores arranha-céus do mundo, e vamos falar sobre o arranha-céu espiritual. Tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Mas antes de nós entrarmos na próxima aula, então, vamos fazer uma oração e agradecer ao Criador pessoal, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Yahvé, pela oportunidade que nos deu de entender esses assuntos profundos. Vamos lá? Amado Criador, Senhor Yahvé, nosso Deus maravilhoso, nosso Pai celestial, obrigado por nos dar esse entendimento, por nos ajudar a entender que o Senhor é o nosso Criador, o nosso Pai, e que se importa com tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos, Pai. O Senhor nos fez com um objetivo, com um propósito maravilhoso, de podermos estar conectados com o Senhor, de adorá-lo, de usar a nossa vida para poder te servir, e isso é o que gera o maior prazer na nossa vida. Nós sabemos que durante toda a história humana, seres espirituais
tentaram distorcer e conseguiram desencaminhar a maior parte da humanidade que não dão valor à sua pessoalidade, que não reconhece o Senhor como Deus Todo-Poderoso, que se importa, que sente mesmo quando as pessoas desagradam e deixam de andar nos caminhos da luz. Mas que as pessoas sinceras que estão ouvindo essa aula, Pai, possam perceber que existe uma verdade poderosa, que a sã doutrina, na verdade, são as instruções sagradas que, como o Senhor, como um Deus pessoal, fez questão de deixar acessível a toda a humanidade, para que aqueles sinceros que busquem possam encontrar e possam entender que é possível sim servir o Senhor da forma como agrada teu coração. Por isso, obrigado por esse momento, abençoe a vida, abençoe cada pessoa que estiver conectada aqui nessa aula, que a sua vida seja abençoada, Pai, sua vida financeira, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual. Abençoe, proteja a casa de cada uma dessas pessoas com seus anjos poderosos, que eles sintam a tua mão poderosa, tua mão pessoal sobre cada um deles e que assim o adorem do fundo do coração. Obrigado, Senhor Yahvé, obrigado, nosso Pai, por nos dar essa oportunidade única. E é no nome do nosso Rei poderoso que em breve vai eliminar toda a maldade, toda essa distorção e vai fazer com que toda coisa que respira possa reconhecer que o Senhor é o Criador todo-poderoso, amoroso e restaurador de todas as coisas. Obrigado por isso e é no nome de Jesus que nós agradecemos. Amém.